É sexta-feira 13 e é uma série de notícias complexas, conturbadas no setor automotivo. É que o governo tomou a decisão de não permitir mais a concessão de licenças automáticas para importação de veículos. Na verdade, isso deve mudar bastante as coisas aqui para quem quer trazer automóveis, SUVs, comerciais leves e até caminhões para o mercado brasileiro. Será preciso pedir autorização para importação e esperar até 60 dias para que venha a liberação. Pedro, por que o Brasil, afinal, tomou essa decisão? Paulo, existem duas explicações. Existe a explicação oficial do governo, que diz que o Brasil tomou esta decisão para monitorar e não para bloquear as importações de veículos no país, porque houve um crescimento de mais de 70% nas importações de veículos para o Brasil em abril, comparado com abril do ano passado. Isso acendeu uma luz amarela no governo e eles resolveram monitorar melhor este setor para saber o que fazer. Essa é a explicação oficial. Um pouco na balança comercial. Isso, essa é a explicação oficial. A explicação extraoficial, que é a que todo mundo aposta, é que o governo fez isso para retalhar a Argentina, que colocou uma série de barreiras não alfandegárias a produtos brasileiros, e o governo resolveu então tomar essa medida para forçar a Argentina a negociar com ele. E tomou a medida no setor automotivo porque o Brasil absorve 80% das exportações de automóveis da Argentina. Agora, as autopeças deviam estar nesse pacote. Por que elas ficaram fora, afinal? O governo pensou em colocar e, em princípio, o primeiro anúncio foi que as autopeças estariam dentro do mesmo pacote, iriam precisar das mesmas licenças de importação para vir ao país. Só que, na última hora, o governo resolveu retirar as autopeças do pacote porque acreditou que isso traria mais complicações para a indústria do que benefícios e geraria uma gritaria geral da indústria, porque a indústria usa muitos componentes importados para fabricar os veículos aqui. Isso poderia parar linhas de produção. Claro, e você acha que essas medidas são de curto prazo para o Brasil tomar fôlego ou você acha que isso deve se estender por um longo período? Paulo, eu acho que a esperança do próprio governo é que sejam de curto prazo, que essas medidas coloquem o governo argentino contra a parede, para que possa retirar as medidas não alfandegárias, as barreiras não alfandegárias de outros produtos brasileiros, como máquinas agrícolas, por exemplo, que está se criando todo tipo de dificuldade para exportação de produtos brasileiros para a Argentina. Agora, o problema é que se essas medidas se tornarem de longo prazo, isso afeta inclusive investimentos do setor automotivo no Mercosul, porque o setor automotivo investiu na complementariedade de produtos. Então, são feitos diversos produtos da Argentina que vêm para cá, que não são feitos aqui no Brasil. Isso pode causar, inclusive, falta de alguns produtos e pode diminuir vendas e se forem de longo prazo essas medidas, os fabricantes de automóveis podem, inclusive, rever investimentos na região. O que parece que precipitou aí de uma forma bastante rápida essa decisão do governo em exigir o licenciamento prévio para importações foi um pouco do descaso do governo argentino, especialmente da ministra da Indústria argentina, que demorou a responder ou nem respondeu ao ministro Fernando Pimentel, quando houve um pedido de se abrandar um pouco as restrições à entrada de produtos brasileiros na Argentina. Então, eu acho que a crise se acentuou, o governo também ficou irritado, e o que se coloca hoje em questão é se o Mercosul automotivo é só uma figura hoje ou se essa questão toda, esse rompimento hoje um pouco maior entre Brasil e Argentina vai acabar acelerando um entendimento inevitável entre Brasil e Argentina. Como é que você enxerga essa questão? Eu acredito, Paulo, que o setor automotivo é o Mercosul que deu certo. É o setor da economia industrial que mais faz trocas entre Brasil e Argentina. Basta dizer que 60% dos carros importados vendidos aqui no Brasil vêm da Argentina. E 60% dos carros importados pela Argentina vêm do Brasil. Então, não é possível dizer que o Mercosul automotivo não deu certo. Ele funciona na prática, só que paga, vamos dizer assim, o preço pelas outras confusões criadas pelos outros setores. E é o que está acontecendo. Eu acho que o Mercosul automotivo existe sim, mas esse tipo de medida pode
estremecer as relações, causa irritação de ambos os lados e, na esperança de que essas medidas sejam de curto prazo, eu acho que tende, inclusive, a melhorar as relações mais adiante e tal. Mas se o setor automotivo continuar sendo usado como bode expiatório para resolver outros setores, a relação vai ficar cada vez mais difícil e o Mercosul tende a não sair do papel, né? E é preciso dizer também que o Mercosul atrapalha o Brasil na formalização de acordos bilaterais de comércio com outros países. Porque a Argentina sempre trava essas negociações, porque como as negociações têm que ser feitas em bloco, ou seja, o Mercosul precisa negociar com a União Europeia, por exemplo, né? A Argentina trava o comércio porque ela sabe que vai receber muito mais carros importados do que exportar, e ela quer um mercado cativo no Brasil. Pedro, eu tenho ouvido bastante do Cinepeças uma preocupação no sentido de se hoje monitorar melhor o ingresso de autopeças na região do Mercosul. Diz o pessoal do Cinepeças que não há um DNA praticamente associado às autopeças. Isso significa mais ou menos o seguinte: há um ingresso mais ou menos livre de autopeças na região do Mercosul, essas peças são, entre aspas, esquentadas e passam a fazer parte de sistemas que ganham o rótulo de componentes locais. Você acha que isso é uma questão profunda também a se resolver diante desse impasse? Acho sim, Paulo. Acho que é uma questão profunda, mas que vai exigir do governo brasileiro uma análise mais profunda desses processos. E eu acho que é justamente por causa disso que o governo resolveu tirar as autopeças das medidas de restrição agora, para estudar o que fazer. Porque isso iria exigir uma análise de processos de importação muito complexos e poderia travar essas negociações, essas operações de importações por tempo muito mais longo do que já é travado as alfândegas brasileiras. No momento em que você tem um estudo de competitividade feito pela Anfávia, que o governo espera, que talvez seja um pouco mais complexo ainda diante dessa situação, não é isso? Justamente, o governo brasileiro já disse que, no momento, não tem condições de avaliar de onde vêm exatamente essas peças. Não existem condições técnicas de avaliação. Portanto, eu acho que essa situação, no momento, está em impasse. Automotive Business acompanha essa novela e volta a analisar para vocês e com vocês como que essa questão evolui. E vamos esperar que, ao lado de crises e problemas, a gente tenha também uma situação em que se promova, afinal, um entendimento maior entre Brasil e Argentina e se consiga efetivamente criar um bloco aqui regional importante. É isso aí, Pedro? É isso. Vamos esperar. A gente volta.